Eu sou o Rogério Espíndola. Eu sou Fernanda Sacomã. E nesse episódio do Blue Minicast, nós vamos trazer um assunto extremamente interessante. Profissionais da saúde. Quem cuida de quem cuida. E trouxemos uma pessoa extremamente especial que já esteve no nosso episódio, no início, a doutora Andressa. Olá, eu sou Andressa Santucci, sou fisioterapeuta, especializada em técnicas para dores crônicas, terapias e trabalhei muitos anos no ambiente hospitalar e hoje já estou há alguns anos trabalhando apenas num ambiente ambulatorial na clínica. Andressa, essa tua vivência de hospital deve ter sido uma experiência assim muito rica, né? E como nós, né, a Blumini trabalha com o recorte da NR1, que são os riscos psicossociais agora, na tua época, você via muitas coisas acontecendo com relação a estresse, a depressão, em função daquela loucura que é um hospital? Olha, então assim, eu falo que o ambiente hospitalar, ele é um dos melhores ambientes, mas também um dos piores ambientes, né? Eu sempre gostei do ambiente hospitalar, minha tia é médica, eu sempre vivi essa realidade dentro da minha casa, sempre foi meu sonho desde criança, sempre o hospital. E aí, quando eu me formei, eu fui já trabalhar no hospital e você acaba se deparando com a realidade do dia a dia, né? Porque antes é só apenas um sonho da faculdade e aí você acaba se deparando com o dia a dia. E é um ambiente muito estressante, porque a dinâmica do hospital é 24 horas, né? Ela não para. Então, nós temos toda a gama de profissionais que são extremamente exigidos, né? Desde o funcionário lá, desde a limpeza até o médico-chefe, né? De uma UTI, vamos colocar assim, de um pronto-socorro. Então, a gente vê vários profissionais que dão o seu sangue ali todos os dias, num ideal comum, mas que é uma demanda muito grande. O enfermeiro, que geralmente é muito exigido, né? O médico com a responsabilidade técnica, que também é muito exigido. Nós, fisioterapeutas, da mesma forma, somos exigidos, né? Porque nós temos que estar ali na frente, na linha de frente, em todos os âmbitos também. Então, é um ambiente que tem muita demanda física e tem muita demanda mental também. É um ambiente... Eu vou até trazer um contexto aqui, Rogério, que eu acho que eu nunca contei, né? Para você, talvez a Andressa saiba disso. Logo que eu saí da faculdade, faz um tempinho, eu fiz um curso de formação em psicologia hospitalar, porque eu tinha vontade e essa ideação de fazer a diferença, e eu entendia que fazer a diferença, o hospital era instantâneo. Então, eu fiz a formação lá no Erasto Gettner. E eu consigo falar em dois recortes. O recorte de quem está atuando, porque a gente ficou 1 ano e meio lá dentro do hospital, como atuando, estudando, né? Então, querendo ou não, prestando serviço ali. Eu atuava como psicóloga na área de cuidados paliativos. E também, recém-formada, né? Saindo da faculdade, também observando os profissionais da área, né, que estavam atuando no hospital. E o quanto os profissionais da linha de frente, então, médicos, fisioterapeutas, e não ficamos só em médicos, físio, psicólogo, a gente vai para a equipe de suporte também, né? O quanto eles ficam vulneráveis no ambiente hospitalar. E o tema, ele é muito... o tema que a gente trouxe de quem cuida de quem cuida é de uma profundidade tão grande, porque a pessoa que chega ao hospital, ela não chega saudável. Ela chega até o hospital porque ela já não está bem. E aquele profissional, ele precisa estar disponível
o tempo todo, independente. E o paciente que chega, ele só tem um recorte, que é o recortezinho, não querendo diminuir o sofrimento dessa pessoa, tá? Mas ele só tem um recortezinho, que é o momento que ele está lá internado. Mas esse profissional que está exposto o tempo todo, que ele está acompanhando, e a gente demora um tempo para... Eu não sei nem se acaba esse vínculo, para a gente conseguir fazer a separação de profissional. Existe um ser humano, e a gente defende muito isso, né, Rogério, aqui na Blumini, de que existe um ser humano executando vários papéis. Sim. Então, é importante a gente trazer esse contexto, e foi algo que a gente achou bacana trazer, de que eles também precisam ser cuidados. E esse olhar mais amplo. Então, eu tive a experiência, enquanto eu estive lá dentro, eu não conseguia, por diversos momentos, eu chegava e eu realmente... Eu tinha suporte lá no Erasto, quando eu tinha perda de algum paciente, que acontece. Mas é importante a gente falar sobre isso, que quem cuida precisa ser cuidado também. Sim. Por exemplo, a pessoa que chega no pronto-socorro, ela já chega porque ela não está nada bem, né? Sim, ela já chega num estado, às vezes, muito avançado. E aí ela tem, como a Fernanda falou, exatamente a vivência ali da vidinha dela e o todo que está em volta dela. Só que, às vezes, ela não sabe que aquele profissional, aquele enfermeiro, ele já está 8 horas das 12, né? E, às vezes, um plantão de 12 horas, um plantão noturno, como se trabalha, um plantão de 12 horas, ele chegou de madrugada, esse enfermeiro, esse médico, ele já tratou N pacientes. Uhum. Ele também já está mentalmente e fisicamente, muitas vezes, sobrecarregado, né? Porque num pronto-socorro, dependendo, você tem a parada cardíaca, e isso demanda uma demanda física enorme, né? Então, e aí tem muito isso, né? E às vezes a pessoa que está ali doente, ela já está vulnerável, ela está sensível. Aí o profissional está cansado, o profissional também está sobrecarregado. E daí, às vezes, tem essa falsa impressão, né? Do atendimento, do acolhimento do profissional da saúde. Mas, às vezes, é porque ele já está exausto, né? Eu acho que é bem interessante isso que a Fer falou, né? Nem sempre não é que o profissional não quer acolher, não é menosprezar o que ele está sentindo. É porque a demanda já está muito alta, né? Às vezes, agora, né? Na pandemia a gente não fala, mas agora nós estamos tendo surtos de viroses respiratórias, viroses gastrointestinais, que lotam os hospitais, né? Então, os profissionais tem que atender essa demanda diariamente. E tem, na tua época, que você trabalhou bom tempo no hospital, né? Tinha uma preocupação com o cuidado com o enfermeiro, com o médico? Tinha algum trabalho de apoio para baixar um pouco essa carga excessiva? Olha, um apoio assim direcionado, com um profissional direcionado para os profissionais, eu não me recordo de ter. O que tinha, a gente tinha uma rede de apoio entre as equipes, né? A gente sempre teve um ambiente, quanto a isso, no hospital onde eu trabalhei, a gente tinha um ótimo apoio entre as equipes. Então, enfermagem, com fisioterapia, com médicos. Era raríssimo a gente ter algum problema que não fosse acolhido por um outro colega. Óbvio, não é 100% dos casos, mas tinha. Então, cansava de receber telefonema na minha sala, né? Porque eu era gestora do setor da fisioterapia, falando assim, olha, a sua fisio a gente está com um paciente aqui de demanda, você pode me ajudar? Eu estou sem enfermeira hoje no posto, faltou uma ou duas. A gente ia lá, cansei de fazer, com toda boa vontade e coração mesmo, ajudar no trabalho da enfermagem, auxiliar numa troca, auxiliar num banho, transportar o paciente que estava com menos funcionários. Então, assim, o apoio que a gente tinha era mais entre as equipes, entre os profissionais, mas não de um profissional, né, que fosse um programa, não. Isso na minha época, por isso eu falo, né, eu já estou longe do hospital faz 5 anos, vão fazer 6 anos. Então, na minha época, a gente não tinha essa parte de um profissional ter um treinamento para
esse assunto, né? Para esse suporte mais mental. Profissional e técnico sempre teve treinamentos e os POPs, né? Que são as questão de operacional, né? Então, a gente sempre teve. Isso sempre foi muito... Eu também dava treinamento para minha equipe. Para minha equipe, né, principalmente, eu falava dessa parte do acolhimento com o paciente, com a família do paciente, que eles não deveriam tratar o paciente como um paciente que estava ali naquele leito, sim, com a história de vida dele, com a dor que ele tinha, com o familiar que estava ali junto, que também faz parte de todo o tratamento. O paciente que está no hospital, ele não está sozinho, invariavelmente. A família... O paciente que está no hospital, a família também está no hospital. A família também está vivendo esse ambiente hospitalar, né? Então, eu acho que o acolhimento sempre tem que existir, seja de qual profissional for e para qual profissional for, né? Ele precisa existir, ele é necessário e eu acredito assim, que é muito importante, né, Andressa, a gente entender que em todos os contextos a gente não pode olhar só para um recorte, só para seja para o paciente que está chegando, para o próprio profissional, como você trouxe ali o contexto que às vezes estão imersos em várias atividades ao mesmo tempo. Quando a gente traz essa humanidade pro dia a dia, a gente consegue entender a amplitude do trabalho. Então, entender que o paciente que chegou até o hospital, ele não chegou sozinho, né? Tem o familiar que acaba adoecendo também junto com o paciente. Às vezes precisa dar um suporte muito grande, fazer de conta que está tudo bem. E esse profissional que a gente só vê um pedacinho também, mas vou trazer uma experiência aqui pessoal minha, até compartilhar com vocês, de tempos acompanhando a minha mãe internada, e eu criei um vínculo muito grande com a equipe de enfermagem, que fazia um cuidado com ela, mas um cuidado assim impressionante, e eu vou levar eles para a vida. Inclusive, falo com alguns deles hoje ainda. Mas quando a gente vai para o lado humano e não mecanizado, claro que em alguns momentos a gente precisa ficar mais mecanizado para não pesar tanto e conseguir executar as atividades, né? Mas a experiência que eu tive daí, do outro lado, como acompanhante de paciente, foi uma experiência muito boa. Mas às vezes não é isso que acontece. Mas a gente também, como paciente, como acompanhando alguém que está internado, entender também que existe um ser humano ali do outro lado, que não é só o profissional, não é só um técnico que está executando. Ok, ele está ali para executar a atividade dele, mas entender que tem alguém... que tem uma vida fora daquele hospital, fora daquele posto de trabalho, né? Quantas enfermeiras são mães que também têm seus filhos com uma virose, um problema em casa, com pais. É um ser humano. Fora daquele uniforme de enfermeiro, médico, seja de quem for, existe um ser humano, né? É a tal história, quem cuida de quem cuida. A gente está ali cuidando como profissional da saúde, mas a gente também tem que ser cuidado. A gente também tem que ter uma rede de apoio. E isso, invariavelmente, reflete ali na nossa execução profissional. Quantos enfermeiros eu conheço e médicos, principalmente recém-formados, que dobram plantão porque tem necessidade, porque precisam, ou porque simplesmente numa escala e bate um dia ou outro, aquele profissional também vai ficar sobrecarregado. Por isso que a gente tem hoje o burnout. Ele, na verdade, há anos atrás, ele surgiu como uma doença do profissional da saúde, né? Iniciou lá? Foi. A primeira, se você for procurar uma definição rápida, é assim, o burnout, ele sempre está ligado a profissionais da saúde, né? Porque realmente a gente lida com a demanda, a gente lida com a doença, e é impossível, Rogério, eu falo assim, eu posso falar, é impossível um profissional que vive esse mundo, principalmente hospitalar, não levar marcas disso depois, né? Minha tia como médica, eu, profissionais que são amigos, que a gente tem vários,
Você vê tanta doença, que você fica com aquilo já impregnado em você. Quando você fala marcas, é assim, marcas emocionais, mentais. Porque se você convive muito mais com a doença do que com a saúde, infelizmente o seu olhar, até para você mesmo e para os seus familiares, você vai levar isso. E a gente que tem o conhecimento técnico, é impossível. Eu acho que a Fer também vai concordar comigo. Por exemplo, assim, um filho, um pai, uma mãe tem alguma coisa, a gente já fica, nossa, pode ser isso, pode ser aquilo. Porque a gente não consegue desvincular a mente clínica da mente pessoa. E o trabalho mental para você fazer essa... a gente já tem, né, um viés criativo, a gente já tem um viés negativo. Uhum. Então, para a gente desvincular o esforço mental para focar e fazer a transformação de mentalidade, claro que é possível, a gente consegue fazer isso. Inclusive, tem treinamentos que a gente consegue treinar a mente para isso, né? E olhar de uma forma diferente e entender outras possibilidades diante de toda aquela dor que é vivenciada. Mas existe um desgaste muito grande. E hoje, Andressa, inclusive, eu recebo alguns clientes em clínica e na própria consultoria a gente acaba escutando muito isso dentro do contexto empresarial, né? De resquício de pós-pandemia. Então, eu consigo perceber isso como profissional, a gente escuta isso na própria Blumini. É algo que, infelizmente, a gente ainda percebe. Existe ainda esse resquício, apesar de a gente já ter saído alguns anos dela. Você, como profissional da área de saúde, você como profissional fisioterapeuta na própria clínica, porque você é especialista em dor. As pessoas não chegam lá felizes para você, né? Elas chegam porque já estão com algum tipo de problema. Você consegue visualizar, você tem essa experiência de contexto dentro da tua clínica que esteja ainda sendo resultado de uma pandemia? Hoje eu atendo tanto ex-colegas que trabalhavam comigo no hospital, como todos os tipos de pessoa que me procuram por dores crônicas, né? E como eu já até falei num outro episódio, a dor crônica, se você for fazer uma boa anamnese, ela sempre vai ter um resquício, um link, um elo com alguma dificuldade, com um elo mental, um elo psicossomático que potencializa aquela dor, né? Então, aproveitando isso, eu sou curioso em relação a isso, Andressa. Me dá um exemplo assim mais... Claro, não mencionar, prático, uma coisa assim, que eu possa visualizar e, de repente, quem está assistindo visualiza. Então, eu tenho... Vamos colocar assim, a maioria dos casos, tá? Tenho muito paciente que tem dor cervical, né? Aqui, nas costinhas? Não, no pescoço. No pescoço. Principalmente. Entendo tudo de anatomia aqui. Eu tenho pacientes de dor lombar que, se a gente for fazer não é nem na anamnese, mas um acompanhamento bem de perto todas as vezes que não está bem mentalmente, essa dor vai exacerbar, vai aumentar, tá? E eu falo que todo mundo tem um órgão ou um lugar do corpo alvo desse estresse, dessa sobrecarga e desse esgotamento mental, principalmente. A maioria é estômago, né? A gastrite vem muitas vezes da parte nervosa, a gente chama gastrite nervosa. Mas eu tenho muito paciente que tem problema cervical por estresse. Ele desenvolve cervical. Então, assim, a queixa é principalmente dores no pescoço, na parte superior aqui de ombros, até meio ali das costas, e que, invariavelmente, quando fica crônico, vai levar para uma dor de cabeça, que a gente chama de cefaleia tensional. Porque a tensão dessa... Porque ele fica assim, encolhido. Exatamente. Porque pode perceber, até quando a gente está nervoso, a gente está estressado, a primeira coisa que a gente faz é erguer os ombros e encaixar o pescoço. Isso é meio fisiológico da maior parte das pessoas. E eu tenho
alguns pacientes que eu posso citar, assim, que quando chegam para mim no meio do tratamento, ou eles até ligam para mim, dá para adiantar a nossa sessão, porque o meu trabalho essa semana foi meio complicado e a dor retornou. Não tá igual estava antes, mas a minha dor retornou. Ou, olha, torcicolo. Mesma coisa que você acorda com a torcicolo. Né? E muitas vezes, se você for analisar, 2 dias antes teve um fator emocional que pode ter... A gente não pode afirmar que foi isso, mas pode ter ocasionado ou piorado o que já estava meio ruim. Muitas vezes decorrentes da atividade do trabalho, né? Sim, exatamente. Eu tenho um paciente em especial que ele é gestor da empresa, né? Na verdade, ele é dono da empresa e ele é meu paciente. E ele não gosta muito do escritório. Ele gosta de ficar num lugar que a gente tem lá perto do prédio. E ele gosta de resolver as coisas pelo celular, mais do que ficar na mesa do escritório. No espaço físico dele. No espaço físico dele. Que é todo adaptado, com tela na altura. Tudo que manda o padrão da ergonomia, eles têm nessa empresa. Só que ele não gosta. Ele gosta de ficar ao ar livre, trabalhando pelo celular. Então, aqui a gente tem um problema potencializado pela postura dele ficar no celular, que hoje é um dos maiores problemas que a gente tem até da juventude, né? Que é a flexão do pescoço, né? Olhando sempre o celular. E aí ele não faz atividade física, começou agora. E ele, como dono da empresa e gestor, ele se incomoda muito. E ele é aquele tipo de pessoa que ele não consegue terminar o dia sem resolver todos os problemas, principalmente os mais graves, né? E aí, invariavelmente, ele é o paciente que chega para mim e fala assim, ontem tive que resolver um monte de pepino na empresa e minha dor piorou muito. Então, esse é o tipo do paciente que eu mais tenho no consultório. E aí as terapias vão acontecendo, né? A gente tem vários tipos de terapia, mas sempre incluindo a qualidade de vida, né? Sempre colocando, olha, você tem que melhorar a sua postura. No ambiente de trabalho, você tem que melhorar. Se você já tem tudo lá, comece a ponderar, não ficar mais no celular e ficar na tela do seu computador. Hoje mesmo eu falei para a esposa dele isso. Eu falei, vamos tentar começar a convencê-lo que não é tão bom. Eu sei que o ambiente, né, na rua, ao ar livre é mais gostoso que dentro do escritório, mas ergonomicamente vai piorar essa dor dele. Então, esse é um paciente que eu falo padrão. Eu tenho uma outra paciente também, que ela foi, também acho que eu já até comentei, ela foi afastada das atividades dela por um problema sério de coluna lombar, uma hérnia muito séria, até com indicação cirúrgica. E aí ela quis tentar o tratamento conservador, porque não queria a cirurgia. E todas as vezes que ela tem algum problema, seja pessoal, familiar, ela me liga e pede para a gente adiantar, porque a dor piora. Então, é uma coisa altamente ligada. A questão mental, a questão do... Hoje a gente tem uma vida muito acelerada, uma vida que exige da gente uma performance absurda, e a gente tem uma autocobrança absurda, e isso reflete fisicamente, anatomicamente. O corpo vai responder de alguma forma. E você, Andressa, na tua profissão, na tua área, você conviveu com o ambiente hospitalar, né? Durante muito tempo, também com médicos, enfermeiros, enfim. Eles, os profissionais da saúde, têm dificuldade em pedir ajuda? Muito. Muito. Como é que funciona quando um fisioterapeuta vai precisar do fisioterapeuta? Bom, a primeira dificuldade de um fisioterapeuta precisar de um outro fisioterapeuta é bater a agenda. Essa é a principal dificuldade. E, óbvio, a gente sempre tem um colega, sempre tem, né, uma indicação. Quando não tem um colega próximo, eu tenho uma pessoa da minha extrema confiança que só ela mexe no meu pescoço. Eu tenho 2 hérnias por causa de um acidente. E só ela mexe no meu pescoço. É difícil a gente conseguir justamente por causa da agenda. Mas a gente geralmente tem esse profissional que é a nossa referência de tratamento, né? Hoje em dia, eu trato ainda várias pessoas que eram meus colegas lá no hospital, né?
Uma delas, inclusive, de dor cervical crônica, por causa do tanto... Porque o profissional da saúde, né, no hospital, o enfermeiro, principalmente, ele tira o paciente do leito. O paciente, às vezes, é muito mais pesado do que o peso dele. Então, fazendo isso por muitos anos, isso vai refletir lá na frente. E aí, isso que chega... Quando chega... A conta chega, que eu falo, aí tem que fazer o tratamento. Só que assim, eu vou falar por mim um pouco, né? A Fer pode estar aqui e pode não me deixar mentir, né? Porque a gente é bem amiga até nesse sentido. O profissional da saúde tem um quê de ter sempre que prestar o serviço, porque a saúde é um direito seu. Que a gente se forma na saúde, a gente acha assim, você tem o direito de ter saúde. Eu, particularmente, se você me ligar e falar assim, Andressa, eu tô com muita dor, eu vou tentar encaixar na minha agenda, eu vou fazer um esforço, eu vou abrir um horário, porque é um direito seu não sentir dor. Eu acho que assim, essa é a minha missão, não deixar ninguém sentir dor. E aí eu suprimo a minha dor muitas vezes. Porque, às vezes, a minha demanda física já está lá no limite, como vários profissionais lá, né, que a gente citou anteriormente. Física e mental, às vezes, sim, né? Mas a tua dor, isso... Estou falando uma característica minha. Conheço outros profissionais que não fazem a mesma coisa. E aí, é uma coisa que eu acho que eu tenho que prestar sempre esse serviço para você se sentir melhor. O que eu vejo muito é que, como a gente tem esse quê do herói, né? Meio do herói, a gente esconde da gente mesmo as nossas queixas. O herói não pode pedir ajuda, né? E vai sempre somatizando, né? Isso é uma das coisas também que leva... Não é só o estresse do ambiente de trabalho, leva o burnout também do profissional, qualquer profissional. Você sempre achar que, eu falo, né, grandes gestores também, aquela performance que sempre tem que estar, a meta, performance e tal, ele vai se negligenciando. E querendo se atualizar o tempo inteiro, porque... Sempre. Né? Mas eu falo, profissional da saúde, a gente tem esse quê do... Não, eu não estou sentindo nada, eu vou lá porque aquele paciente precisa de mim, aquele outro precisa de mim. Se eu não for, não vai ter ninguém para me substituir naquela escala, né? Principalmente no ambiente hospitalar, que são por escalas. Então, se faltar um, sobrecarrega o outro. E você vai sempre jogando para frente o problema. Eu falo muito... Tem pessoas que têm dores todos os dias, Rogério. Todos os dias tem dores. E elas sempre falam, não, mas amanhã eu resolvo. Não, mas amanhã eu vou ver o que é. E aí a dor só vai se potencializando, vai aumentando. Então, isso é uma coisa muito presente no ser humano, mas muito mais presente no profissional da saúde. Eu tenho alguns clientes que são da área da saúde, eu acompanho de pertinho e é muito isso. Eu não posso sentir dor, eu não tenho o direito de sentir dor. E nós psicólogos, a gente acaba sendo um pouquinho diferente, porque desde lá da faculdade a gente não consegue dar conta do outro se não estiver olhando para si. Então, a gente é treinado durante a universidade a fazer terapia. Enquanto está o psicólogo tem que ter um terapeuta, né? Senão ele deve estourar a cabeça também, né? Sim, eu acho que pode ter identificação, mas a gente acaba... É cultural isso, pelo menos no meio da psicologia. Eu saí da formação com esse contexto. Mas o que eu observo com alguns clientes que eu tenho na área da saúde, que não é assim, né? Esse caráter mesmo, e não sei se é o reforço que a própria sociedade acaba trazendo desse heroísmo, de que o herói não vai, né, trazer a vulnerabilidade. Eu não posso demonstrar que eu tô... Ou às vezes assim, eu não estou ruim e fica naquela negação. Daí o problema explode mesmo e toma uma proporção muito maior. E o corpo vai refletir, ele vai sinalizar de alguma forma, ele vai falar. E às vezes em algo até muito grave. Sim. Muitas, assim, doenças graves mesmo, elas são diagnosticadas já no estágio grave porque elas foram negligenciadas no começo, né? Você sabe. Sim, e acho que é legal até pra gente, pra quem está nos acompanhando aqui, o autocuidado ele é primordial. Então, para quem está
seja profissional da saúde ou seja pessoas que não são da saúde, né? Outros profissionais, é importante a gente olhar para a gente. Então, aqui, claro, o contexto é relacionado a quem é dessa área, mas a gente precisa, se a gente quiser cuidar de alguém, a gente precisa cuidar da gente. Mas não sou estranho o pessoal que está nos vendo, né? Pessoal o teu momento hospitalar lá, aquela correria, aquela loucura, coisa boa, né? Trabalho, Sim. gente e tal. Não é estranho o profissional da saúde não realizar esse autocuidado? Não tem isso no dia a dia lá no hospital, naquela... Não tem esse autocuidado? Assim, muitos hospitais têm o programa de ginástica laboral para os seus colaboradores nos diversos setores, né? Porque no hospital a gente tem setor administrativo, setor, né, das alas de internação, a UTI, cada um tem uma dinâmica, uns mais, né, um trabalho mais intenso do que outros. Mas quando eu entrei no hospital, todo mundo que aderia ao programa tinha pelo menos a ginástica laboral. Principalmente o pessoal, eu via muito no pessoal faturamento, né, o ambiente mais administrativo. Nas alas de internação para nossos profissionais, a gente, pelo menos na minha parte, que era só aula de internação, eu sempre tentava fazer com que porque o fisioterapeuta ele já está em movimento o tempo inteiro, né? Ele vai fazer o movimento com o paciente, mas faz. Então, a gente não tinha essa parte da ginástica laboral, porque a gente já tem o movimento, né? Não é um movimento repetitivo, cada paciente é um paciente, cada tratamento é um tratamento. Então, a gente se mantinha ativo, né? Mas o ambiente hospitalar administrativo, não. Então, eu lembro que na época que eu entrei lá, eles tinham um programa de ginástica laboral, né? Essa parte desse acompanhamento psicológico sempre teve para os pacientes e para os familiares, mas não tinha para os nossos profissionais. Pelo menos assim, eu da fisioterapia, eu não posso dizer dos outros funcionários do hospital, porque nós éramos empresas terceirizadas, né, a fisioterapia. Então, a gente não tinha isso, mas os outros colaboradores do hospital, eu não posso dizer se tinham esse programa ou não. O que eu acho muito importante, né? Você ter acolhimento, você ter treinamentos para esse profissional perceber os sinais da exaustão, perceber os sinais da sobrecarga, perceber os sinais que a parte mental dele está sendo afetada de alguma forma, por qual motivo for, né? E eles conseguem perceber isso na tua visão, Andressa? Começa assim. Como eu sempre falo, o corpo da gente vai dando sinais. Né? O corpo da gente fala o que a nossa mente cala. Isso a curto, médio e longo prazo. Eu vou dizer por mim mesma. Eu sempre achei, eu tinha esse negócio, né? Não posso. A Fer me conhece há muito tempo, ela sabe. Não posso, não posso me permitir. E eu fui literalmente falando, não, eu não preciso de terapia, eu consigo resolver meus problemas, até que a coisa chegou num momento que eu não conseguia mais conter, né? Começou a afetar literalmente o meu corpo físico. Só que eu vejo, principalmente nós profissionais da saúde, nós só vamos procurar ajuda quando chega nesse ponto. A maior parte deles você precisa ter uma limitação física para entender que você precisa pedir ajuda, seja física e principalmente mental. Se todo profissional da saúde fizesse um acompanhamento psicológico desde a hora que começa, seja no que for trabalhar, diminuiria muito esse risco. Mas daí as empresas, né, Fernanda, tem que também criar esses canais, como é que você fala? Escutativa. Tem que ter canais para as... rodas de escuta, conversa. É importante até para os próprios profissionais, para eles entenderem que eles não estão sozinhos. E trocas, demonstrar que não está legal, demonstrar que não está dando conta. E que está tudo bem não estar legal. Não tem problema nenhum estar legal. Você não é menos profissional ou menos ser humano porque você está precisando de ajuda. Você é um humano.
E nessa nova redação, né, do Ministério do Trabalho, dos riscos psicossociais, está previsto isso, não está? Sim, está previsto, sim. A própria escuta, essas rodas de escuta, elas são importantes. A gente consegue fazer desenvolvimento das lideranças, e não só das lideranças, mas dos próprios colegas de trabalho, para que eles tenham essa consciência e observem mais, porque o corpo fala o tempo todo. Então, como resposta a eu estou bem, mas na verdade o meu semblante não está falando que eu estou bem. E a NR, ela traz muito isso. Eu acho que é um ponto muito importante para nós, psicólogos, né, e a saúde mental, essa nova redação e todo o contexto que ela envolve, para a própria proteção e para o próprio trabalhar de forma preventiva, para não deixar realmente adoecer, porque o índice de burnout ele aumentou assustadoramente muito. Né? Na área da saúde deve ser uma coisa muito comum. É muito comum. Quantos enfermeiros que trabalham principalmente no turno da noite, né? Por mais que você durma durante o dia, não é o mesmo sono. Nós temos vários estudos que comprovam isso. Você dormir durante o dia, você interferir no seu ciclo, por mais que você durma X horas, isso a longo prazo tem um preço, né? Então, principalmente enfermeiros, médicos que fazem plantão noturno, eles acabam tendo um maior índice de esgotamento mais breve do que os profissionais que trabalham durante o dia. Me chamou a atenção uma frase tua sobre que a área de saúde, ou você demorou a pedir ajuda, procurar. E vários que eu conheço. Daí eu me lembrei, sabe o que eu me lembrei, Andressa? Que eu tenho mais de 60. E eu tinha algumas coisas na minha época lá, quando eu tinha 20, 30 anos, um tabu com essa história de terapia, de pedir ajuda. Isso daí é uma bobagem, né? Mas tinha isso. Tinha e ainda tem. Tem, porque eu ouço de alguns pacientes ainda isso. Porque tem vários pacientes, eu falo assim, olha, eu tô percebendo que você tá tendo vários episódios, né, de ansiedade ou de desconforto e tal. Você faz acompanhamento? É um assunto, às vezes, como você está mesmo falando, um tabu, muitas vezes delicado a abordagem que você tem que ter com o paciente. E existe hoje, hoje. Existe até hoje. E eu posso dizer por experiência própria. Foram motivos assim, de luto na minha família que foram derradeiros para eu falar assim, não, eu preciso procurar uma ajuda da psicoterapia se eu quiser continuar sendo uma pessoa, não é normal, mas uma pessoa que consiga executar tudo de forma normal e para continuar trabalhando. Então, o esgotamento, às vezes você precisa de um episódio ou de um acontecimento meio radical também, eu falo, para que você tenha essa consciência de que você precisa. Por mais que seja tabu, por mais que as outras pessoas possam te interpretar de uma outra forma, ela foi pedir ajuda. E tá tudo bem, né, Fernanda? Pedir ajuda. É preciso pedir ajuda. É preciso você mostrar que você também precisa ser cuidado. Mas é difícil, né? Muito difícil. E eu posso dizer assim, não vou dizer uma amostragem nem feminino, nem masculino, porque eu conheço tanto homens quanto mulheres de diversas profissões dentro e fora do hospital que têm essa mesma dificuldade de aceitar ter que pedir ajuda e se cuidar. Seja mentalmente ou fisicamente. As pessoas invariavelmente só me procuram no consultório que elas têm dores incapacitantes. E o que é dor incapacitante? Você tem uma dor que você não consegue tomar um banho. Eu tenho um paciente que não consegue tomar um banho. Caraca! Uhum.
Eu tenho um paciente que ele não consegue sair do próprio apartamento. Mas gerado pelo quê? Por dor. Rogério, a dor, ela vai tirando o senso comum da pessoa e vai levando para um estado cada vez mais, eu posso dizer, depressivo. É isso que eu pensei, daí começa a ficar depressivo, Sim. ficar irritado, Sim. sei lá mais o quê. Sim. Eu posso dizer, né, que de convivência social. A Fernanda também sabe, eu sofri um acidente grave, vai fazer 1 ano agora em setembro, e eu passei 5 meses na cama. E isso, eu tinha dor todo dia. E ali eu posso dizer que eu experimentei na minha pele o que antes era só a ciência que eu conhecia e a literatura que eu estudei. E eu falava isso conforme eu estudei. Hoje eu posso dizer que eu sei exatamente o que meus pacientes sentem, o que meus pacientes sentiram. Dor de não conseguir tomar um banho, dor de não conseguir levantar da cama, dor mental de você não saber se você vai conseguir ser quem você já foi um dia. O que é dor mental, assim? A dor mental é uma incerteza. É uma incerteza se aquela tua limitação vai ficar para sempre, se você vai poder ser o profissional que você foi um dia, a mãe que você foi um dia, como eu fui. Eu falo que é uma dor mental, né? É uma insegurança, é uma incerteza que se soma com a dor física. E isso, se você não tratar, só vai piorar. Na tua área fisioterapia, né? Eu já ouvi, eu gosto muito de esporte e gosto muito de entrevista de jogadores, seja de basquete, futebol, esporte em geral, né? E eu já vi várias vezes atletas de várias áreas, né? Sempre falarem que a dor eles convivem diariamente. E como é que é isso? Normalizando a dor. Eu gosto de trabalhar com atleta porque eu falo que é um ambiente feliz, tá? Ambiente feliz é um ambiente super feliz. Porque, assim, o atleta não importa que ele seja de alto rendimento ou um atleta amador. Ele já aprendeu que ele vai ter que conviver com a dor. Porque se você faz um entorse de tornozelo, vamos colocar uma coisa bem simples, invariavelmente ele vai sempre te incomodar depois, se você, principalmente os atletas que não gostam de fazer tratamento. Ah, não, tá ótimo, tomei um remedinho, tá ótimo, vou jogar de novo. Principalmente os atletas de finais de semana. Eles adoram. Toma um remedinho pra dor e final de semana que vem eu quero jogar. Mas eu falo que é um ambiente feliz porque eles têm uma vontade muito grande, né? Então, eu tenho muito problema com os meus atletas que falam assim, você vai ter que parar um pouco. Ah, não vou parar. Entendeu? Então, eles aprendem a conviver com a dor. Não é que eles não sintam dor, mas eles já colocaram mentalmente que aquela dor vai acompanhar, mesmo que seja mínima. Tem um atleta e tem muita gente... Não vamos nem falar atleta, vamos falar muita gente que vai para academia. Quantas pessoas vocês já ouviram assim? Eu gosto de sentir aquela dorzinha pós-treino. As pessoas gostam disso. Associa com vitalidade, tô bem, saúde. E o atleta, eu falo, é um ambiente feliz porque eles sempre têm esta mentalidade. Eles gostam do que fazem, informal ou profissionalmente. Eles sabem que eles vão conviver com... Nunca vai estar zerada a dor, porque eles sempre vão estar em atividade. E dependendo da modalidade esportiva, a demanda é altíssima, né? Mas eles sempre querem retornar. E eu acho que isso faz toda a mudança da chave da cabeça da pessoa. Então, eles sabem que aquilo ali é passageiro, que eles vão melhorar e que eles sempre querem retornar. Porque, como todo esporte, leva a liberação de endorfinas e essa endorfina também ajuda na dor, né? Quando você está com a endorfina fazendo exercício, você não vai sentir dor. Baixou, aí que eles falam assim, eu esfriou e eu comecei a sentir dor. Então, é muito bom trabalhar com atleta. Eu já trabalho com atleta faz 15 anos e é um local onde eu gosto e me sinto confortável em trabalhar. Porque você entrega o tratamento e eles te devolvem com vitalidade, com... São disciplinados.
Muitos são. Muitos são. E tem isso de dor, por exemplo, aquele exemplo lá atrás que você falou de uma dor crônica em função do trabalho, enfim, né? Que você vê o paciente e já sabe que não é oriundo de uma atividade, né? Que é mais do trabalho dele, né? Que acabou indo pro corpo, né? E o atleta tem isso, não? Tem esse lado mental dele, alguma coisa que não é do esporte, mas é... Tem. Tem, primeiro, atletas profissionais, por causa da demanda, tem um fator de esgotamento por causa da performance muito grande. Ah, esqueci disso, é verdade. Tá? A gente tem aí N exemplos, né? A ginasta americana lá, ela travou, né? Ela percebeu e falou assim, ela teve a coragem, Coragem. vamos dizer, é um outro profissional, né? Que também sempre nega, é o atleta, né? Porque ele sempre é cobrado pelos outros e ele mesmo. Porque o atleta pode perceber, ele sempre quer estar... A performance sempre tem que estar aumentando. E isso vai desgastando. Óbvio, conforme maior demanda, maior risco de você ter lesões, né? Por sobrecarga, por overuse, né? Então, mas tem muito atleta que o mental negligenciado chega ao ponto de fazer como foi o caso da ginasta americana. No meio de uma competição, até o nome dela, Simone Biles. Ela, no meio de uma competição... Acho que era olímpica, né? Eu acho que era Olimpíadas, não me lembro agora, mas eu acho que foi. Ela pediu porque ela precisava de um tempo. Isso envolve muita coragem, isso envolve muita determinação também. Muito preparo emocional, muito preparo, estar disposto a entender o seu limite. E depois ela voltou. Bom, ela pode parar e voltar, porque ela é excelente no que faz, né? E assim, a gente tem também ginastas brasileiras, né? Que também vieram e voltaram de lesões graves. A nossa medalhista aí já teve muitas lesões e também cuidou do físico e mental. Ela mesma já falou isso algumas vezes. E para poder retornar. Mas a gente tem casos, assim, no amador até mais, né? Porque o atleta amador, ele também, como eu falei, o outro profissional lá, ele tem uma família, ele tem filhos, esposa, trabalho, né? Diferente do atleta profissional, ele leva vamos colocar o hobby dele como atleta, principalmente vamos colocar, assim, várias pessoas que fazem corrida de rua, que agora virou uma febre, né? Já faz alguns anos. Ali eu falo ali que é a terapia de muitas pessoas, é a corrida. Eu tenho amigos que eles optaram correr, até uma brincadeira que eles falam, eu corro para não perder meu réu primário. Então, desestresse, gatilho para desestressar mesmo, sair correr. O atleta amador, né, que é o que eu mais trato, ele tem isso, né? Ele tem essa parte do prazer pelo esporte, mas aliado com toda uma vida atrás disso. Não tô falando que o atleta profissional não tenha, mas existe uma diferença muito grande entre um e outro, né? Eu vejo isso muito lá no time que eu acompanho, em que eu já tive que pegar e falar assim, olha, eu vou afastar você. Ele não gostou, claro. Ele falou assim, mas é que aqui é a minha válvula de escape. Eu falo, mas com o que você tem, a gente já está em tratamento há 2 meses, não tem resultado, porque toda vez que você está melhorando, você vai lá no treino e piora. Aí é físico mesmo o processo, né? Exatamente. Então, só que daí a gente pega a parte do psicológico também deles, porque se aquilo ali é a válvula de escape dele, o esporte é onde ele se sente bem, é a terapia dele, né? A gente está tirando isso dele, né? Então, é bem complexo você fazer isso.
Mas, invariavelmente, eles entendem no final e melhoram. A fisioterapia, por exemplo, você já viveu situações em que você percebeu que o cliente também não quer melhorar? Sim. Ele está confortável daquele jeito. Uhum. Existe também. E tem ganhos secundários também. Sim, sim. O que é ganho secundário? Ganho secundário é se manter nessa situação, nesse contexto que você trouxe. Eu me mantenho com dor porque eu estou ganhando várias coisas em volta, seja uma atenção, seja um reforço, né, de importância, que mais que a gente cuidado. escuta? Sim, um cuidado, Cai no mental de novo. Deixa de cobrar porque não está bem. Eu tinha uma paciente há muitos anos atrás. Ela tinha uma dor cervical que ninguém resolvia. E aí ela foi indicada, já não me lembro mais quem indicou, faz muitos anos isso. E aí ela ia, e ela era super disciplinada. Ela ia, fazia, a gente fazia várias técnicas, e aí um dia ela chegou no consultório, ela falou para mim assim: eu não consigo não vir, porque aqui é o meu momento. Aqui eu reservo esse tempo para mim. Só de estar aqui com você e a gente conversar, se for o caso, para mim é o que melhora o meu dia, a minha dor e a minha semana. E assim, não é consciente. Talvez ela não... Pode ter exercícios para fazer em casa. Eu não faço, porque se eu fizer exercício, eu vou receber alta, eu não vou precisar voltar, só que aquele é o meu momento. Claro que a pessoa não consegue ter essa percepção. Mas acontece bastante, né? Acontece. E tem muitas pessoas que envolve também o toque físico. Tá? Então, você receber... Isso eu ouvi de uma outra pessoa, uma coisa que eu achei muito interessante, né? Pessoas altas... Essa pessoa falou assim, eu sempre fui muito alto. Então, quando uma pessoa pega, que nem... esse paciente também é cervical. E eu acabo fazendo uma liberação muscular, principalmente nessa parte de ombro e pescoço. Ele falou uma coisa para mim que eu jamais pensaria. Ele falou assim, sabe quando a gente se sente acolhido? Quando a gente acha alguém que nos abrace de cima. Eu achei isso sensacional. O que é abraçar de cima? Porque a pessoa muito alta, a maioria da população é mais baixa. Ah, sim, 1,68 m, 1,70 m. Aí a pessoa alta faz isso. Quando ela acha alguém que faça isso nela... A percepção agora entendi. Cuidado, né? Entendi. É onde ele se sente acolhido. É onde ele entendi. se sente... Por isso que eu falei, envolve muito isso. E quando ele falou isso pra mim, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, gente. Você receber um carinho, um acolhimento daqui pra cima, diz que é a coisa mais confortável pra ele, onde ele se sente bem. Então, eu acho que envolve isso. A dor te deixa vulnerável. E o tratamento, seja ele falado ou com o toque físico, né, que o fisioterapeuta tem, vai mexer o braço de alguém, coloca a mão. A gente tem muito isso de, né, no próprio exame físico, palpar um músculo, a articulação, mexer. Até nisso você acolhe. Até nisso você transfere um pouco de bem-estar. Com certeza, mas com toda certeza. Porque, veja, a fisioterapia é físico, você vai lá e trata. Agora, mesmo você percebe que tem para ele chegar naquilo, houve um caminho emocional, mental, que é invisível, né? E é isso que agora vem com a NR1, né? Os riscos psicossociais. É todo um roteiro invisível, né? E isso é difícil. É difícil, é um roteiro invisível, é algo novo. Eu acho que cabe até a nós, profissionais da saúde, nós que trabalhamos nessa frente aí de desbravar a NR01 e trazer informação. E o quanto essa informação ela é importante, sim,
o quanto essa informação, a gente ter noção de que a gente não é super-herói, apesar de contexto, né? Quando a gente fala de profissionais da saúde, já imagina um médico de capinha, né? Sim. E o herói não adoece. Mas a gente lembrar o tempo todo que nós somos seres humanos, executando o papel de profissionais da saúde. Eu acho que ela vem fundamentalmente para isso, para alertar, para treinar essa visão e que nós vamos colher os frutos disso lá na frente. Hoje nós temos uma realidade, né, que a gente estava falando, em que o crescimento do burnout foi absurdo. Em todos os setores, né? Todos os setores, não é só na saúde. Né? Essa busca pela performance eterna está trazendo os níveis de burnout e outras doenças psicossomáticas a um extremo. Ansiedade, depressão. Sim. Hoje são as doenças da atualidade. Esse negócio aqui também, né? Também. Celular deixa a gente... Que a gente tem que estar online 24 horas por dia, o imediatismo. E eu acho que a NR1 ela vem para ressignificar tudo isso. E diminuir, quem sabe... daqui a algum tempo, todos esses números. Porque um profissional que ele se sente valorizado, ele se sente parte integrante, não apenas um número, não apenas um prestador, ele é um profissional, ele é um colaborador, ou ele é uma pessoa que vai ter menos riscos psicossomáticos e, com isso, menos riscos físicos e, com isso, só colhendo as coisas boas e por isso eu acho tão fundamental que todos os profissionais tenham acesso a essa nova redação, né? Redação. E que os empresários, líderes comecem a perceber que é uma mudança de valor, né? A valor agregado para o funcionário, para a empresa, para cliente, para todo mundo, né? Todos ganham. Uma pessoa, um funcionário, um colaborador bem cuidado, ele vai ser um profissional melhor. Com certeza. Vai refletir em performance, vai refletir em qualidade de vida, vai refletir... quando a gente fala de saúde mental, felicidade no ambiente de trabalho, a proporção de você estar feliz no ambiente é gigantesca. E hoje as pesquisas conseguem trazer isso, muitas testagens, muitos levantamentos. E não é só grana, né? Não é só salário. Não, né? Vou ganhar 30 mil, 40 mil por mês. É ambiente. Como a gente já falou assim, os benefícios que a empresa pode dar, sejam eles monetários, físicos e de um ambiente acolhedor. Qualidade, né? De vida num todo. Num todo, Vixe, eu acho que está chegando o nosso horário. Eu tenho que pegar o presente, que não está aqui. Que presente, gente. Mas, Andressa, obrigada por você compartilhar um pouquinho do teu conhecimento técnico, a experiência nas duas frentes, né, que você compartilhou aqui com a gente. Eu acho que esse tipo de abordagem que a gente faz aqui é muito importante até para trazer o contexto do quanto a gente é humano e do quanto a gente está vulnerável. E não tem problema estar vulnerável. Tá tudo bem. Tá tudo bem. E, assim, pra gente cuidar dos outros, a gente precisa cuidar também. Se a gente não cuidar da gente primeiro, a gente não consegue cuidar de ninguém. Exatamente. A gente podia aqui ficar um tempão conversando. Podia, com certeza. Andressa, muito obrigado. Nós trouxemos um presente para você. Você vai abrir. Obrigada. Eu acho que você vai gostar. Mas antes eu queria te perguntar uma coisa. Pode falar. Nessa tua vida profissional, que se quiser pode pular a pergunta. Tua vida profissional. Gratidão. Você lembra de alguma situação ou alguma pessoa? Olha, eu sou grata a quase todos
Eu posso dizer todos. Os meus pacientes que eu tive até hoje, nesses quase 15 anos aí. Porque de todos eu aprendi alguma coisa. Com todos eu vivi uma experiência e com todos eu me aperfeiçoei. Então eu sou grata a cada fase que eu passei no hospital, as pessoas, os meus pacientes. Sou grata até pelos pacientes que já não estão mais aqui, que na fase do hospital eu perdi vários, mas eu aprendi com todos. Eu sou grata a cada etapa da minha jornada profissional até hoje. E principalmente sou muito grata por esse ano eu estar retornando depois de um tempo afastada. Isso para mim sim é gratidão. Eu poder estar retornando para minha atividade profissional, porque por alguns momentos eu achei que não ia ser mais possível. E é possível. Com certeza. Tudo é possível, né? E esse livro fala disso. Eu vou... Não é bem um livro, é um livro, né? Mas é para você ler a hora que você tiver vontade. Eu adoro. Dá para dividido por dia. Adoro mais ainda. Olha que delícia. Minha gratidão diária. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar todos os dias. Ser grato todos os dias por acordar. E se a gente respira e tem esse fôlegozinho de vida, é porque o nosso propósito está aqui ainda. Exatamente. Abrir uma geladeira na tua casa. A cozinha. Ter a comidinha lá. Sabe? É uma coisa maravilhosa. Teve um poeta no Instagram. O banho. Tomar um banho quentinho. E aquela água escorrendo pelo corpo. Ser grato pelas menores coisas que você vive todos os dias. Andressa, obrigado. Obrigada a vocês. Muito obrigado. Mais uma vez. Foi mais uma vez uma honra estar junto com vocês. Obrigada, Andressa.